trouxe a sua Bíblia, localize o livro de Jó. Jó, capítulo 2, apenas o verso de número 8. Jó, capítulo 2, versículo de número 8. Todos já encontraram? Sim. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, assentado no meio das cinzas. Amados, quando eu paro para meditar no livro de Jó, eu percebo que no livro de Jó acontece algo inusitado. Acontece algo que faz a gente pensar. Por exemplo, a coisa mais normal que existe é um ser pecador, é um ser cheio de imperfeições, usar um ser divino, perfeito, como exemplo. Isso é a coisa mais normal. É eu usar Deus como referência. Eu sou imperfeito, eu sou cheio de falhas, e a coisa mais normal do mundo é eu usar Deus como exemplo. Mas aqui a gente não vê Jó usando Deus como exemplo. A gente vê Deus usando Jó como referência. E é aqui que eu vejo algo inusitado. Por quê? Algo que só acontece no livro de Jó. A gente vê um ser perfeito, a gente vê um ser puro usando um ser impuro, falho, como referência. O Senhor chegou para Satanás e disse desse jeito: observastes o meu servo Jó? Deus não disse: observastes o que tem o meu servo Jó? Não é o que Jó tem, é o que Jó é. Porque para Deus pouco importa o que eu tenho. Para Deus o que importa é a vida que eu levo diante dele. Aqui na terra, aquilo que eu tenho pode até me deixar famoso, mas lá no céu, o que me faz ser conhecido não é aquilo que eu tenho. O que me faz conhecido no céu é o caráter que eu exerço quando as luzes se apagam. E a pergunta de Deus para nós essa noite é: nessa última hora, eu posso usar a tua vida como referência?
nessa última hora, eu posso pegar você e usar como exemplo? Porque todo mundo quer ser referência. Todo mundo tem uma lição de moral para dar. Agora, moral para dar lição. Pegou aí? Todo mundo quer ser exemplo nessa última hora. Quer ser exemplo no ministério, quer ser exemplo em casa, quer ser exemplo na família, quer ser exemplo no trabalho. Todo mundo quer ser o número 1. Só que pouca gente percebe que ser exemplo, que ser referência, não é para todo mundo. Todo mundo quer o status da referência, mas não quer as pancadas que você leva simplesmente por ser o que você é. Sabe por que o diabo começou a ter sede da vida de Jó? Sabe por que o diabo começou a ter sede de tudo aquilo que Jó construiu ao longo dos anos? O diabo começou a ter sede de Jó simplesmente porque Deus começou a usar ele como referência. Pastor, quero ser referência nessa última hora. Quer? Então, cinja os seus lombos. Pastor, quero ser uma voz. Quer? Se prepare para ser perseguido. Pastor, quero ser diferente. Quer ser diferente? Quer ser exemplo? Se prepare. O diabo vai pegar o teu nome e vai colocar na lista dos mais procurados dele. Isso tudo porque Deus começou a te usar como uma voz nessa última hora. Oh, meu Deus. Observastes o meu servo Jó. Ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal. Aí o diabo começou a ter sede. Eu preciso mostrar para Deus que Jó não é crente, essas coisas todas não. Eu preciso mostrar para Deus que essa amizade entre ele e Jó não passa de uma troca de favores. O Senhor abençoa ele e ele te glorifica. O Senhor prospera ele e ele te adora. Se o Senhor parar de abençoar, parar de prosperar, ele vai deixar de te adorar. Olha o que foi que Deus disse. Pode tocar, mas poupa a vida. Eu não tenho nem medo de dizer que o diabo tentou por várias vezes tocar na vida de Jó, na sua família, nos seus negócios, sem pedir permissão a Deus. Olha o que o texto diz em Jó capítulo 1, versículo 10. O texto diz assim: isso aqui é o diabo dizendo para Deus: tu não fizestes uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoastes o trabalho de suas mãos e as suas posses aumentam na terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem disse para o que quem disse para Satanás que Jó estava cercado? Ninguém. Na verdade, nem Jó sabia
que tinha uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre a sua família. Então o diabo, ele quis tocar em Jó sem pedir permissão a Deus. Só que quando ele vai tocar em Jó, ele bate de frente de uma cerca. E quem foi que cercou? Quem foi que colocou a cerca? Deus. Deixa eu te falar uma verdade. O diabo só toca em você, só toca nos teus negócios, só toca na tua família, se Deus permitir. Em contrapartida, ele vai ter que se bater de frente com a cerca. Levanta a mão que eu vou lançar a primeira palavra profética aqui essa noite. A tua casa está cercada. O teu casamento está cercado. Os teus projetos estão cercados. Os teus filhos estão cercados. As obras da tua mão estão cercadas. O diabo não tem o poder de tocar em nada que te pertence. Ele só tem o poder de tocar se Deus deixar ele pular a cerca. Em contrapartida, ele vai ter que bater de frente da cerca que Deus colocou diante de você. Dá para pegar na mão desse crente que está do seu lado e dizer assim para ele: você está cercado. Diga: você está cercado. Eu quero saber, cadê a geração de homens e mulheres que estão cercados por Deus nessa última hora? Agora eu não sei se tu vai dar um glória, mas eu vou falar uma verdade. Está preparado para dar um glória aí? Os pentecostais já chegaram aqui? Então escuta essa. Eu nunca vi ninguém cercar algo sem que antes ele tenha pago um preço para obter aquele algo que ele cercou. Então, o Senhor te cercar, um preço foi pago. Você é propriedade exclusiva dele. Ele te cercou e foi preço de sangue. Deixa eu ver quem está cercado pelo Eterno aqui. Ele pagou um alto preço para ter a sua vida. O diabo só toca se Deus permitir. Quer outro detalhe sobre a cerca? Pastor, e o caco? Chego já no caco. Quer outro detalhe da cerca? Eu nunca vi ninguém cercar algo que não tenha valor. Não, vou falar de novo. Eu nunca vi ninguém cercar algo que não tenha significado. Se você foi cercado, isso significa que para quem te cercou, você tem importância. Para quem te cercou, você tem um valor. Você pode não ter valor para alguns parentes. Você pode não ter valor para alguns irmãos. Você pode não ter valor para algumas pessoas. Mas para aquele que te cercou, você tem um valor. Você tem um significado. Então, meu irmão, se você acha que ele merece ser adorado e glorificado aqui essa noite, eu vou dar alguns segundos para você abrir a sua boca e glorificar a ele. Só os cercados. Meu Deus. O diabo começou a ter fome. Começou a investir pesado para acabar com a vida de Jó. Isso tudo porque Deus começou a usar ele. Porque Deus deu boas referências do caráter dele.
Teve outro que o diabo começou a ter fome da vida dele. Quem foi, pastor? Daniel. Lembra de Daniel? Daniel foi jogado aonde? Na cova dos? Na cova dos leões. Mas os leões devoraram Daniel? Sim ou não? Pergunta para mim, por que Daniel não foi devorado? Sabe por quê? Porque a fome de Daniel era maior do que a fome dos leões. Quando a minha fome de vencer, quando a minha fome de conquistar, de buscar, de se entregar, é maior do que a fome que o diabo tem de acabar com a minha vida, eu não sou devorado. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha ou não tinha fome? Quem tem fome de Deus não é devorado. Os leões só devoram quem não tem fome. Mas quem tem fome de conquista, quem tem fome de vitória, quem tem fome de buscar a presença de Deus, jamais será devorado. Eu vim pregar hoje aqui para uma geração de homens e mulheres que são famintos. Não, vou falar de novo. São famintos. Quem está faminto aí? Tu lembra de João Batista? A Bíblia diz, Lucas capítulo 1, versículo 80, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos da Judeia até o dia de aparecer a Israel. Ele crescia onde? Ele crescia onde? No deserto. E ele se alimentava de quê? Gafanhoto e mel. O que é o gafanhoto? O gafanhoto é tudo aquilo que vem para devorar, para devastar. Eita. Pastor, não peguei não. O gafanhoto é o quê? É tudo aquilo que vem para devorar, para devastar. Mas João Batista crescia onde? O deserto deixa a gente tão experimentado que ao invés da gente ser devorado pelo gafanhoto, é a gente que vai devorar. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim: está preparado para virar um devorador de devorador? Meu Deus. Você vai pegar aquilo que quer te devorar, aquilo que quer acabar com a tua vida, com os teus sonhos, com os teus projetos, e vai devorar, porque o deserto, ele te ensina a devorar aquilo que quer te devorar. Cadê os famintos aí? Onde é que... Você conhece a história? Um vento soprou nos 4 cantos da casa de Jó. Jó perdeu a fazenda, perdeu seus filhos, perdeu o gado, aí foi tendo uma porção de percas. Aí vem o versículo de número 8. Aqui Jó está no pior momento da sua vida. No pior momento da vida de Jó, o que foi que ele fez? Ele se assentou no meio das cinzas. Ele está sentado no meio das cinzas. E é aqui que eu vou começar a debulhar a espiga. No pior momento da vida de Jó.
Sabe o que foi que Deus colocou no caminho dele? Um caco. Vou repetir. No pior momento da vida de Jó, sabe o que foi que Deus colocou no caminho dele? Um caco. Tem gente que vai pegar agora porque eu estou pregando para uma igreja inteligente. Tem gente que vai pegar agora. Pastor, o que é um caco? Um caco é um pedaço ou um fragmento de algo que um dia esteve inteiro. Não, peraí, pastor. O que é um caco? Vamos lá. Caco é um pedaço ou um fragmento de algo que um dia esteve inteiro. Então aquele caco ali, um dia ele esteve. Se tem alguém que está quebrado, esse alguém é Jó. Olha a maneira de Deus trabalhar. Jó está quebrado no pior momento da sua vida. E sabe quem é que Deus coloca no caminho dele? Alguém mais quebrado do que ele. E eu acho lindo é que das mais de 80 versões que eu li esse versículo, tem algumas delas que diz: Jó pegou um caco de louça. Tem outra tradução que diz que Jó pegou um caco de barro. Essa aqui que eu estou lendo diz que Jó pegou apenas um caco. Outras versões diz que Jó pegou um caco de cerâmica. Outras versões diz que Jó pegou um caco de telha. Que é isso, pastor? Um caco de quê? Telha. Peraí. Deixa eu começar pela telha. Um caco de telha fala de quê? Diga, cobertura. Jó está quebrado. E no caminho dele aparece um caco de telha. E o caco de telha que está quebrado está aliviando as suas feridas. Mas é só um caco, é só um pedaço. E daí? Lá vai a primeira. Eu não preciso ser grande para aliviar as feridas de alguém. Eu não preciso ser grande para ser cobertura na vida de alguém. É possível você continuar sendo a cobertura que você sempre foi, mesmo estando em pedaços. Sabe qual é a maior raiva de Satanás? É que mesmo você enfrentando as dificuldades que você enfrentou nesse ano de 2025 que passou, você nunca deixou de exercer com excelência aquilo que você foi chamado para exercer. Quantas vezes você chegou aqui sem clima? Quantas vezes você chegou aqui só o caco? Quantas vezes você chegou aqui em pedaços? Quantas vezes você chegou aqui
com a alma ferida, mas mesmo sentindo dores, mesmo estando abatido muitas das vezes, você sempre exerceu a cobertura espiritual que você foi chamado para exercer. Oh meu Deus, pastor, que mistério é esse? Deus está mandando eu liberar uma palavra aqui essa noite. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, que nesse ano de 2025 foi quebrado, foi humilhado e está só o caco. E o diabo está dizendo: morreu, fechou, faliu, acabou, desmoronou. Deus está mandando eu dizer para você: você pode estar só o caco, você pode estar em pedaços, mas não perdeu a sua essência. Não, eu vou deixar você adorar a Ele por alguns segundos. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim: Deus quer ouvir a tua adoração nessa noite. Deus quer ouvir o teu louvor. Deus quer ouvir a tua entrega, independente das circunstâncias, independente das percas, independente dos levantes. Mesmo estando quebrado, mesmo a tua alma estando em pedaços, você nunca deixou de vir para a igreja, você nunca deixou de dar glória a Deus, você nunca deixou de ser cobertura, você nunca deixou de cantar, você nunca deixou de pregar, você nunca deixou de abraçar, você nunca deixou de ser o crente que você é. Recebe renovo de Deus aí agora. Ó, Deus já está tomando os vasos aí, ó. Elebacamantara Shuribianda. Tá quebrado, mas está dando glória. Tá quebrado, mas ainda canta. Tá quebrado, mas ainda está vivo. Tá quebrado, mas ainda está de pé. Cadê você? Eu vou dar alguns segundos para você abrir a sua boca e glorificar a Ele. Só quem está sendo sustentado pelo Eterno. Por isso que Deus coloca gente ferida no teu caminho, porque só Ele sabe o quanto tu já foi ferido. E mesmo ferido, tu continua sendo cura para alguém. Não, pastor, que mistério é esse? Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com algumas pessoas. Deus hoje nos convida para um particular. É só uma fase. Eu sei que você não vai envergonhar o meu nome. Eu sei que você vai mostrar para os faladores, e principalmente para Satanás, que você me serve não por aquilo que eu te dei, você me serve por aquilo que eu represento na sua vida. Orema Shuri Andaraia.
Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim, ó: Deus sabe em quem tem investido. Se Deus te levantou e está te usando como referência, Ele sabe em quem tem investido. Ele sabe que independente das percas, independente das lutas, independente das ventanias, você não vai envergonhar o nome dEle. Quebrado em pedaços, mas continua sendo alívio para muita gente, principalmente gente que chega perto de ti. E tem gente que fica admirando. Como é que ela suporta tudo isso? Como é que ele suporta tudo isso? Onde é que está o segredo dela? Onde é que está o segredo dele? Jó está sentado no meio das cinzas. Oh, meu Deus. Aí ele usa o quê? Um caco. Lá vai a segunda lição do caco. Tem gente que só vai aprender a valorizar coisas pequenas quando chegar no pó e nas cinzas. Pelo amor de Deus. Vou falar igual o pastor Ademar. Pelo amor de Deus. Não espere perder tudo. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere chegar no pó e nas cinzas para você enxergar virtudes em coisas pequenas. Lá em Zacarias o texto diz: não desprezeis os dias das coisas pequenas. É pequeno, é só um pedaço, mas nesse caco é possível encontrar virtudes. Oh, meu Deus. Vou encerrar agora. Eu vou ficar só nesse pedaço aqui. Mas eu vou te falar uma verdade. Ainda falando sobre pedaço. Guarde isso aqui. Tu lembra quando a muralha de Jericó fendeu? Há quem diga por aí que o maior milagre que aconteceu em Jericó foram as muralhas terem caído. As muralhas terem caído foi um grande milagre. Mas tem um outro milagre que pouca gente fala. Pergunta para mim, qual, pastor? Para mim, o maior milagre que aconteceu em Jericó não foram as muralhas terem caído. O maior milagre que aconteceu em Jericó foi a casa de Raabe ter permanecido de pé. Oh, meu Deus. Não, vou falar de novo. O maior milagre que pode acontecer na sua vida não é as muralhas irem ao chão. O maior milagre que pode acontecer na sua vida é a tua casa permanecer de pé. Oh, meu Deus. Eu acho interessante. É a estratégia que Deus usou para derrubar a muralha. Deus disse assim: vocês vão rodear a muralha 6 dias em silêncio.
Diz assim para quem está do seu lado: o silêncio faz parte da estratégia de Deus. Moisés, por que tu clamas a mim? Diz apenas ao povo de Israel que, macho, tem a hora de clamar e tem a hora de marchar. Tem a hora de gritar e tem a hora de calar. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo nessa última hora, mas Deus está mandando eu te falar. O fato de você estar calado não significa que você está parado. Oh meu Deus, o povo estava calado, mas todo dia eles davam para se movimentar. Você não precisa estar falando para todo mundo as estratégias que Deus te deu. Deus está falando com alguém aqui. Deus te deu estratégias. E às vezes essas estratégias têm que ficar entre você e Deus. Só que você está abrindo demais a boca. Ei, não precisa abrir a boca. Continua andando. Continua se movimentando. Continua dando volta. Sem abrir a boca. Eu sei que tem hora que dá vontade de você gritar mesmo. Tem hora que dá vontade de você soltar o verbo. Mas escuta o que Deus te fala nessa noite. Espera o tempo certo para tu abrir a tua boca e gritar. Lembra de José? Na frente dos irmãos, ele disse: eu sou José. E a Bíblia diz que ele deu um grito tão alto que dava para ouvir em todo o palácio o choro e o grito de José. José não gritou na cova. José não gritou na casa de Potifar. José não gritou na prisão. José não gritou quando foi levantado como governador. Mas sabe onde foi que José gritou? No quarto. Olha o que Deus está mandando eu falar para você. Na frente dos irmãos, postura. Na frente dos irmãos, cabeça erguida. Na frente dos irmãos, diga: vai tudo bem. Mesmo estando quebrado, mesmo estando em pedaço, na frente dos irmãos, estou na bênção. Mas no quarto, pode gritar. No quarto, pode soltar o teu grito. Eu não sei para quem é, mas Deus está mandando eu falar aqui essa noite. Faz tempo que tu está com o teu grito engasgado aqui. Faz anos que o teu grito está aqui engasgado. E Deus, toda vez que você pensa em gritar, Deus chega e diz: calado. Faz parte da estratégia. Tu não está entendendo agora, mas vai entender lá na frente. Já já eu dou a ordem para você gritar, mas enquanto não chegar essa hora, vai caminhando de boca calada. Vai caminhando em silêncio. Só Deus sabe a tua correria. Só Deus sabe como você tem ido para lá, tem ido para cá, tem corrido para sustentar a sua casa, para sustentar os teus sonhos, para sustentar os projetos de Deus na sua vida, para sustentar a tua família. Só Deus sabe a tua correria. Mas sabe o que Deus está mandando te falar? É aqui que entra um pedaço. Vai ter gente aí que vai dar um pulo na cadeira com essa, porque essa aqui é forte, que eu vou falar. Sabe o que eu aprendo aqui?
A muralha caiu, sim ou não? Mas a casa de Raabe permaneceu? Eu te faço uma pergunta. Você sabe o que segurou a casa de Raabe? Meu Deus, irmão, eu fico assim porque eu me encho. Pergunta para mim, pastor, o que segurou a casa de Raabe? Vou te responder, sabe o que foi? Um pedaço de muro. Sabe o que é que Deus acha mais lindo em você? É que mesmo você estando em pedaços, você nunca deixou a casa. Felipe, pega aí o violão. Oh meu Deus, pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim, ó. Mesmo em pedaços, você nunca deixou a casa cair. Você nunca deixou o teto desabar. Essa é a maior raiva do diabo. Porque mesmo você passando pelos desertos, pelos vales, pelos levantes, pelas tempestades do dia a dia, você nunca deixou o teu casamento cair. Você nunca deixou os teus filhos afundarem. Você nunca deixou os teus negócios ir por água abaixo. Sabe por quê? Tu está em pedaços, mas mesmo estando em pedaços, a mão de Deus te segurava, te sustentava e dizia: não vai falir, não vai acabar, não vai afundar, vai continuar de pé. Só quem recebe essa palavra, só quem vai continuar sustentando. Olha lá, já teve gente que já ficou de pé, já teve crente que já ficou de pé. A palavra tem esse poder de te colocar de pé, mesmo estando em pedaços. Levante as mãos que eu vou profetizar. A tua casa não vai cair, os teus negócios não vão cair, o teu ministério não vai cair, a tua chamada não vai cair, os teus projetos não vão cair. Você pode estar só um caco, pode até estar em pedaços, mas tem o Deus que te sustenta. Olha lá, olha lá. Oreba camandarachá, elebe comidarachúria, eleba camandarachúria, eleba camandarachá. Eu vou deixar você abrir a boca e adorar a Ele aí por alguns segundos. Eu vou deixar você abrir a boca e glorificar a Ele aí. Vai, vai. Dá pra dar um glória aí? Dá pra falar em línguas estranhas? Dá pra pegar na mão do irmão e dizer assim pra ele: não deixa a casa cair, diga, diga, não deixa a casa desabar, não deixa os projetos caírem. Deus te dá forças nessa noite. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou forte, eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, eu estou forte. Só Deus sabe, só Deus conhece. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Independente do que você está passando, a tua casa está de pé, os teus filhos estão de pé, os teus projetos estão de pé, a tua chamada está de pé, teu casamento está de pé, tua empresa está de pé. O ano de 2025 foi um ano muito difícil, mas mesmo sendo difícil, tu ainda está de pé, está de pé, está de pé, está de pé, está de pé. Só quem está de pé faz alguma coisa aí. Só quem está de pé. Ô glória, ó, já tem crente recebendo ali no meio, já tem crente dando lugar ao Espírito Santo ali no meio.
Meu Deus, meu Deus, eu vou pedir agora. O Felipe vai entrar agora, mas eu quero que você faça um ato de fé. Meu Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei. Eu quero convidar aqui o pastor Daniel para ele ler um versículo aqui. Vem cá, mano. Vem cá, ligeirinho. É porque eu vou pedir para ele ler como testemunha, porque às vezes, pastor Daniel, tem gente que pensa que a gente inventa as coisas. Mas a versão que ele vai ler aqui é a versão bíblica do teólogo Eugene Peterson, é um grande teólogo, conceituadíssimo. A Bíblia, a mensagem. Olha como está escrito esse versículo 7 e 8 na versão do Eugene Peterson. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas, sentado no meio das cinzas. Eles coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas, sentado. Um caco? De quê? Mas é um vaso quebrado, e daí? É apenas um pedaço de vaso. Mas mesmo sendo um pedaço de vaso, isso significa que não deixou de ser um vaso. Oh, meu Deus. Mesmo você estando em pedaços, e mesmo sendo um pedaço de um vaso, você não deixou de ser um vaso. Você não perdeu a sua essência. Não é porque você está quebrado, não é porque você está em pedaços, que significa que você deixou de ser o vaso que você sempre foi. Eu estou em pedaços, mas continuo sendo um vaso. Não, pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim: você pode estar em pedaços, mas não deixou de ser o vaso que você sempre foi. Cadê os vasos? Onde é que você está? Oh, meu Deus, obrigado, pastor Daniel.
deixou de ser vaso. Está quebrado, mas não deixou de ser profeta. Está quebrado, mas não deixou de ser cura na vida de alguém. Está quebrado, mas ainda continua sendo a cobertura que foi levantada para ser. Onde é que você está? Pelo amor de Deus, levante as suas mãos. Adore a Ele por alguns segundos. Meu Deus, eu quero pedir. Para ir até uma pessoa essa que foi uma espécie de coluna para você, pessoa essa que mesmo passando por lutas e dificuldades, mesmo estando em pedaços, ela sempre te ajudou a sustentar a casa, a sustentar teu ministério. Tem alguém aqui que entrou numa guerra com você. Tem alguém aqui que não desistiu de vocês. Tem alguém aqui que quando você estava passando por aquele processo, você sabe que processo é esse? Essa pessoa te ligava todo dia, te mandava mensagem todo dia, queria saber se você tinha comido, queria saber se você estava bem, te colocava dentro do carro, vamos desopilar, vamos sair, vamos conversar, vamos tomar um sorvete, vamos comer alguma coisa. Ela nunca desistiu de você, porque ela sabia do seu potencial. Ela enxergou isso em você. Essa pessoa pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser o teu pastor, pode ser alguém que está do teu lado, independente dos momentos que você esteja passando. Eu quero que você vá até essa pessoa, pode ser esposa, pode ser uma amiga, um irmão, que ele não desistiu de ti. Ele colocou você debaixo dos teus joelhos. Ele pegou a tua causa e colocou debaixo do joelho e disse: você não está só nessa guerra. Eu quero que você vá até essa pessoa. Meu Deus, olha que coisa linda. E diga para ela: obrigado por não ter desistido de mim. Eu espero você ir. A pessoa pode estar lá atrás, pode estar aqui na frente, pode estar à tua direita, pode estar à tua esquerda. Eu quero que você vá até ela e agradeça. Você não desistiu dos nossos sonhos. Você abraça quando mais precisa de um abraço. É que você libera uma palavra profética quando mais precisa de uma palavra. Você estende uma mão quando mais precisa de uma mão. Você alivia
os problemas dos outros, quando mais precisa de um alívio. Abraça no mínimo 5 pessoas, o da frente, de trás, e diga para ela: a ela, isso eu espero você abraçar. Nós estamos em família aqui, e ninguém cresce sozinho. Oh meu Deus, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Encerro falando isso para você. E Jó se levantou das cinzas. Não, eu vou falar de novo. E Jó se levantou das cinzas. Eita, Deus está mandando eu falar aqui. Sabe o que é cinza? Cinza é o resto de algo que um dia te aceso. Cinza é o resto de algo que um dia esteve pegando fogo. Então, um dia esteve aceso, mas hoje pode estar só em cinza. Sabe o que Deus está mandando eu te falar? Cinzas fala de passado. Cinza fala de um futuro, de um passado, perdão, que um dia esteve aceso, mas hoje não está mais. Mas eu quero te falar a verdade. Às vezes você está lutando por algo que Deus não quer que você lute. E às vezes você luta por algo que Deus já disse para você. Não é para você lutar. Que mistério é esse, pastor? Tu já perguntou para Deus se vale a pena reacender? Tu já perguntou para Deus se vale a pena colocar tudo de novo? Começar de novo? Porque às vezes Deus tem algo novo para você e você não está entendendo. Por exemplo, Lázaro morreu. Jesus permitiu ser enterrado. O filho da sunamita morreu. Ele foi enterrado. Foi levado para onde? Para o quarto. O quarto fala de oração. O quarto fala de secreto. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente quer enterrar aquilo que Deus mandou a gente levar para o quarto. E às vezes a gente quer levar para o quarto aquilo que Deus mandou a gente enterrar. Então eu vou pedir para que Deus te dê uma direção. Se levante das cinzas. Deixa o passado lá. 2025 já passou. Ficou lá. O novo tempo está iniciando na tua vida e começa hoje.
Não, vou falar de novo. Jó se levantou das cinzas, ou seja, Jó não ficou preso ao passado. Jó se levantou. Só quem vai se levantar, só quem vai se erguer. Adore a Ele por alguns segundos. Dê mais um abraço nessa pessoa e diga: continue sendo cura para alguém. Continue sendo alívio para alguém. Continue deixando alguém inteiro, mesmo estando em pedaços. Isso, um abraço. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja Ore com esse irmão. o nome do Senhor. Um ano de conquista. A Ele a glória, O ano de se levantar das cinzas a chegou. Ele a honra. 2025 ficou para trás. É o ano de Deus restituir Deus me tudo em dobro Deus na tua vida. bendito Deus abençoe. seja